Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, hoje estarei conversando com Paulo Narciso Filho. O Paulo é engenheiro mecânico formado pela UFSC, diretor da Harbor Informática Industrial desde 1996, possui pós-graduação em Informática Industrial pela UFSC. A empresa Harbor Informática Industrial está no mercado há 25 anos, atende todo o Brasil e mais 10 países no exterior, trabalha com controle de produção e qualidade e desde 2017 desenvolve projetos e produtos focados na indústria 4.0. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aceito esse convite dessa nossa conversa. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora em termos de indústria 4.0 e tecnologias, a tua experiência, a tua bagagem, né, com todo esse período aí convivendo na indústria, vai trazer muitos insights aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Luciano, agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando e tentando evangelizar mais e mais pessoas aí para as coisas que a gente acredita. Maravilha. Paulo, eu vou iniciar fazendo uma pergunta. O que é a indústria 4.0 na prática? Para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo falar sobre a indústria 4.0, mas o que é esse movimento, o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, primeiro, se a gente pegar lá na definição e lá na origem disso, se foi um movimento que nasceu na Alemanha para ajudar a dar competitividade para pequenas e médias empresas da Alemanha. Então, ao contrário do que muitas vezes se pensa, que se enxerga que a indústria 4.0 é uma coisa só para empresas grandes, não é verdade, muito pelo contrário. A iniciativa nasceu na Alemanha para poder que a diferença de custo de mão de obra entre Alemanha e China, por exemplo, pudesse ser compensada por uma eficiência muito maior das fábricas pequenas e médias lá na Alemanha. As grandes teriam como competir por outros mecanismos, mas as pequenas e médias é que precisavam de um ganho de competitividade que a indústria 4.0 busca para as empresas, é um método para trazer esse ganho de competitividade. Então, agora, na prática, o que é a indústria 4.0? É você conseguir utilizar mais informação em cima dos teus processos para tomar decisões e conseguir usar essa informação para melhorar o processo em si. Tá? A gente fala que a indústria 4.0 tem 3 grandes objetivos. Um é a melhoria dos processos produtivos em si, que é o que a gente está vendo mais vezes, normalmente aqui, aquela ideia de colocar um robô na linha para fazer o processo melhor, mais rápido, mais qualidade. Esse é só um dos aspectos. Tem um segundo aspecto que a indústria 4.0 permite, é o desenvolvimento rápido de produto. Então, você não precisa mais demorar 2, 3 anos entre ter uma ideia e ter esse produto no mercado. Existem tecnologias, existem ferramentas que te permitem hoje, via simulação, via manufatura aditiva, via gêmeos digitais, enfim, tem uma série de tecnologias que te permitem rapidamente avaliar, construir uma ideia, transformar num protótipo para colocar isso no mercado mais rapidamente. E o terceiro, que talvez eu acho até que é o mais importante, é viabilizar novos modelos de negócio. Então, você passa a vender não só um telefone para você fazer ligações, você passa a vender uma plataforma onde você está vendendo outros serviços, que vai lá desde navegação até a parte de conversa, mas conversa por mensagens, com a parte de entretenimento, consumir conteúdo, né? Mas por que você está falando do C4.0 foi, por exemplo, o telefone?
é a mesma ideia, tá? Então, você pode, ao construir uma máquina nova, agregar serviços a ela que vão te permitir um novo modelo de negócio, uma nova fonte de receita, um novo tipo de interação com o seu cliente. Então, você consegue ter mais, estar mais presente, conhecer melhor a realidade dele, atendê-lo melhor. E isso vale para uma série de situações diferentes, que todo mundo pode se beneficiar por ter mais informação compartilhada, de novo, nessa situação, né? A Indústria 4.0 é a revolução da informação, na verdade. Entendi. Paulo, e baseado nisso, eu já quero levantar uma outra questão sobre qual é a importância e os impactos de aplicação de tecnologias no chão de fábrica e como que elas contribuem para resolverem problemas de negócio ou maximizar a geração de valor do negócio, por exemplo. De novo, buscando informação para você saber o que de verdade acontece num processo produtivo, numa fábrica, né? A gente fala de ter visibilidade, um primeiro nível lá que a Indústria 4.0 busca, você entender o que está acontecendo. Se você não sabe e não entende o que está acontecendo, você tem mais dificuldade de descobrir quais são os problemas mais importantes para você poder atacar e reduzir esses problemas e, portanto, ser mais eficiente, ter mais valor agregado, né? Então, muito alinhado lá com o Lean, tentar descobrir o que agrega valor, o que não agrega, onde você está jogando dinheiro fora, né? Onde você está fazendo coisas que não agregam valor e onde você está perdendo valor naquilo que você está fazendo. Então, a Indústria 4.0, as tecnologias, a informação que vai te trazer, propiciam conhecer melhor a sua realidade e focar nas coisas que são os problemas de verdade em termos alinhados com o seu objetivo também, o objetivo estratégico que a empresa está correndo atrás, né? Sim, isso é uma coisa importante. E quando a gente ouve falar, Paulo, em Indústria 4.0, a gente vê, e um pouco dessa tua explicação também nos leva, que a Indústria 4.0 é um conceito de aplicação de tecnologias, e a gente ouve falar bastante sobre tecnologias habilitadoras para a Indústria 4.0. Então, dentro dessa linha de tecnologias habilitadoras, a gente tem como uma das tecnologias integração vertical e integração horizontal. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre o que é a integração vertical e o que é a integração horizontal. Certo. Esse conceito de horizontal e vertical, ele faz sentido quando a gente pensa no modelo definido pela ISA, que é a Associação Internacional lá de Automação, alguma coisa assim, perdoe se eu troquei a sigla, mas ela define vários níveis hierárquicos quando a gente pensa num processo de produção. Então, você tem um nível, primeiro, que é onde está uma peça física lá, que é onde os processos efetivamente acontecem, você está lá cortando alguma coisa, prensando alguma coisa, está pintando, enfim, está fazendo uma mudança, né? Acima disso, você tem um nível que controla esses equipamentos que estão fazendo as mudanças. Mais um nível acima, você tem o que a gente chama de supervisório, que são as partes que estão monitorando ali no curto prazo o que está acontecendo, gerando um alarme, alguma coisa nesse momento. No próximo nível, você tem a camada do MES, que é o sistema de execução de manufatura, que vai controlar as coisas no nível entre o minuto até o turno, digamos assim, turno, mês. E acima disso, você tem o RP, que está preocupado lá com dia, semana, ano, né? Então, quando a gente fala em integração vertical, a gente está atravessando esses níveis. Então, eu estou pegando um dado de um sensor, que está lá no nível 1, está pegando uma informação e fazendo com que ele suba ou para o controlador, ou para o supervisório, ou para o MES, ou até lá para cima para o ERP. Então, eu estou atravessando esses níveis, por isso a integração vertical. Já a integração horizontal, eu estou falando entre sistemas que estão no mesmo nível. Então, eu tenho lá um problema, por exemplo, um sistema de gestão do meu depósito. Então, eu tenho um WMS que vai me dizer cada produto que eu tenho em estoque, em que prateleira, em que corredor que ele está. Esse sistema ele pode conversar com o meu sistema de
controle de produção, que vai receber a informação, ó, teve um novo produto pronto, um novo pallet cheio de produtos pronto para ir para o estoque. Quando esses dois sistemas se conversam e eu aviso o sistema de gestão do depósito que existe um novo item e ele recebe aquele item e coloca lá na posição certa ou manda colocar na posição certa de estoque que ele sabe, aqui a gente teve uma integração horizontal entre dois sistemas. Então, no nível um pouco abaixo, eu posso ter uma máquina que conversa com um robô. Então, a máquina que diz, terminei meu ciclo de usinagem, avisa o robô vai lá, tira aquela peça terminada, coloca uma outra peça bruta no lugar. Isso também é uma integração horizontal, um nível abaixo. Então, a integração horizontal pode acontecer dentro desses níveis, e a vertical é quando a gente atravessa esses níveis. Paulo, isso, né, fazendo até um parênteses nessa questão, eu já tive a oportunidade de conhecer empresas em que fala em implantar alguma tecnologia para processo, seja um controle de máquina, seja um robô, seja um PLM, um PDM, mas aí quando a gente vai observar o próprio ERP da empresa, ele não é plenamente explorado, né? Então, quando a empresa ainda tem possibilidades de explorar o seu próprio ERP dentro das suas camadas, do seu mesmo nível, né, ela deveria procurar explorar ao máximo possível o ERP, e isso seria integrações horizontais, é isso, certo? Assim, se você está pensando em módulos diferentes do seu Módulos ERP, diferentes, módulos aí diferentes. isso, sim, seria uma integração horizontal. Entendi. Mas esse item a razão principal de ser de um RP é que você se livrou desses problemas de integração horizontal. Porque teu sistema de RH, com o teu sistema de planejamento de produção, com o teu sistema de gerenciamento de estoque, com o teu comercial, com o teu financeiro, todos eles, por serem um sistema só, essa integração horizontal ela está dentro do RP, digamos assim. Certo. Módulos diferentes, mas eu recebo um pedido de venda, já gera uma necessidade para o meu sistema de planejamento de produção, que vai mandar comprar a matéria-prima que eu preciso, que vai reservar um dia para fabricar isso na fábrica, quando estiver pronto, ele vai botar no estoque, que vai atender aquele pedido que eu recebi. Então, antes de existirem os RPs, existiam sistemas isolados, né, para cada um desses. Então, havia muita necessidade de integração horizontal nesse nível de gestão. Entendi. Hoje em dia, se você tem um RP, normalmente você, entre aspas, se livrou desse problema. Certo. Porque dentro do RP essa mágica já acontece. Entendi. Né? O que restam ainda algumas integrações horizontais nesse nível, mas normalmente são bem mais raras. Né? Entendi. Paulo, uma outra questão dentro de uma escala de maturidade tecnológica, a gente tem um modelo, por exemplo, da Acatec, que nos fala em maturidade analítica, né? Onde os primeiros momentos uma questão muito mais de descritivo, né? Depois vem para uma etapa mais diagnóstica, depois vem para uma etapa mais preditiva e, por fim, de analítica, né? De uma maturidade analítica, uma questão de adaptabilidade, de autocontrole, né? De sistemas autocontrolados. Nessa escala, né? Que é trazida aí por referência ao modelo da Acatec, o que tu tens observado sobre a indústria, a nossa indústria, né, principalmente a que tu tem contato, em que nível de maturidade ela se encontra em maior escala, vamos dizer assim? Tá. Primeiro, deixa eu só contextualizar aqui que a gente falou de Acatec, mas não definiu ainda quem é a Acatec. Certo. Então, só para quem não conhece, né? A Acatec é a Academia Alemã de Ciência e Engenharia. É um órgão que está no core, lá no centro da definição de Indústria 4.0, né? E eles têm vários trabalhos nessa linha. Então, os níveis de maturidade que a gente encontra aqui na prática, né? Aqui no Brasil, onde a gente trabalha principalmente, varia muito. Tá? Varia muito, mas ainda a grande maioria das empresas
até independente de tamanho, está num grau ainda muito baixo de maturidade. O primeiro grau, que até que já chama de indústria 4.0, é o que você chamou de descritivo, ou eles chamam lá de visibilidade. Uhum. Eu consegui saber o que está acontecendo agora. Então, eu vou em algum lugar e eu vejo se a máquina X está trabalhando, quanto ela produziu hoje, se ela atingiu a meta do dia, o que ela está fazendo agora. Eu não preciso sair da minha mesa, correr lá na fábrica e olhar se aquela ordem que eu tinha que pegar hoje vai ser entregue no prazo ou não. Eu tenho uma visibilidade, eu enxergo isso. Né? Uhum. Muita empresa hoje não atingiu nem esse nível ainda. Né? As pessoas da gestão vão saber o que aconteceu hoje com a produção só amanhã às 10 horas da manhã, a hora que chegar um relatório para ela. Uhum. Porque essa informação está sendo coletada no papel, vai ser recolhida, alguém passa lá, recolhe de um por um, digita, põe no Excel, e aí ou imprime ou disponibiliza no Excel lá aquela planilha. Né? Uhum. Então, a grande maioria das empresas, na verdade, não chegou nem nesse nível ainda. Né? Os próximos seria, por exemplo, a hora que eu vi que a minha produção não foi boa, eu já entendi o porquê. Né? Que seria a parte de transparência, ou o que você chama aqui de analítico, né? Uhum. Que é entender a causa de eu não ter Sim. atingido aquele número, ou de ter sido melhor hoje do que foi ontem. Né? Uma análise diagnóstica, né? Diagnóstica, perdão. Tá? E aí depois eu tenho a parte de predição, Uhum. né? Então, eu já posso entender a situação, eu sei o que está acontecendo, eu já sei por um histórico qual que é aquele comportamento que vai acontecer, e eu consigo fazer previsões e dar sugestões ou conselhos. E por último, né, que é a parte de adaptabilidade, esse conselho, o próprio sistema, a própria máquina, já toma uma ação baseada nisso. Então, ele se adapta à realidade que está mudando a cada instante, de acordo com as informações que ele está tendo. De novo, baseado em informação que pode ser cada vez mais processada, tomar essa ação. Né? Então, empresas nesse nível 4, o quarto nível que a gente discutiu, que é o sexto nível da CATEC lá, né? Elas são muito raras, não só no Brasil, em todos os lugares. Né? Então, você às vezes tem nichos dentro de uma empresa em que isso acontece, mas eu nunca vi uma empresa que está todo o seu processo de fabricação nesse nível de maturidade. Tá? É uma coisa mais para frente ainda. Sim, entendi. E Paulo, dentro dessa escala de maturidade tecnológica, como é que estão posicionados os produtos da Harbor, né? Eu acho que aqui vale agora falar um pouquinho quais são as soluções Harbor, né? E definir para a gente, né, como é que está distribuído dentro dessa escala de maturidade, né, Paulo? Certo. A Harbor desenvolve sistemas customizados, e aí cada sistema é um sistema, a gente vai conversar com o cliente, pegar uma demanda e desenvolver aquilo exatamente que ele pediu, e aí isso vai atender o nível de maturidade que o problema exigir, que a solução especificada propor, né? ou propuser. Em termos de produto, coisas que a gente oferece prontas no mercado, a gente trabalha com um produto que chama o LiveMass, mas que ele leva até o nível de predição. Então, com o nosso sistema, você vai poder enxergar instantaneamente o que está acontecendo na tua fábrica. Se você tem uma máquina ou uma linha lá parada ou funcionando, quanto ela já produziu hoje, eu consigo entender se ela produziu menos do que esperado. O que aconteceu ao longo do dia? Foram paradas, foi o ritmo de produção que foi baixo, não chegou a parar, mas eu não consegui produzir no ritmo planejado, ou eu tive muito problema de qualidade. E me dá previsão também de, eu vou conseguir atender prazo do que eu tinha que atender, né, que eu me propus a fazer, eu vou conseguir entregar para o próximo etapa de produção aquilo que eu tinha prometido. Esse é o nível que o nosso produto chega
hoje, tá? A gente não tem nada de adaptabilidade, a gente está servindo informação ainda, pelo menos por enquanto, para as pessoas usarem isso e tomarem as suas decisões e suas ações com base nisso, tá? Mas, de novo, é muito mais do que a grande maioria das empresas tem hoje no Brasil, a realidade que a gente conhece mais. A gente sabe que no mundo inteiro ainda tem muita empresa que não chega nesse nível, né? Sim, ainda tem muito desenvolvimento de base para acontecer dentro da empresa, para depois subir nos níveis de maturidade analítica, né? Que a gente pode dizer que a maturidade analítica traz tecnologia embarcada também, né, Paulo? Perfeito. E dentro dessa questão também, eu queria entender sobre diferenças, né, dessa questão de implantação de tecnologias habilitadoras, se há grandes diferenças entre pequenas, médias e grandes empresas. Tem diferença essa transformação digital, essa implantação de indústria 4.0? Sim, tem diferenças porque normalmente você tem uma capacidade de investimento que é diferente. Então, você não pode dizer que vai ser igual para todo mundo. Uhum. Mas um ponto que é muito importante de falar, que a gente vê se falar pouco por aí, né? Então, a gente ouve falar estamos na quarta revolução industrial. Então, a primeira foi lá da máquina a vapor, a segunda foi da eletricidade e a produção em série. A terceira foi a parte de recursos computacionais. Então, fazer um desenho lá no CAD, ter um controlador programável, que eu consigo mexer nele via software. E o último agora é a parte que a gente fala da informação. Então, o primeiro ponto a ressaltar aqui é que a indústria 4.0 é muito mais barata que a indústria 3.0. Esse passo de colocar automação é muito mais caro do que o passo de buscar informação e usar essa informação. Tá? Então, você montar uma linha automatizada com CLP, com sistemas robóticos que já fazem parte lá da indústria 3.0, isso requeria muito investimento. Uhum. Você coletar informação com um sensor IoT, né, de internet industrial das coisas, que vai estar colocado no Wi-Fi, vai mandar essa informação para a nuvem, para você buscar essa informação, muitas vezes mais barato, tá? Assim, ordens de grandeza. Se eu ia gastar 1 milhão para fazer a linha nova automatizada, com 30 mil reais eu faço toda essa parte de coleta, automação, valores hipotéticos aqui, tá? Mas para ter a ideia da ordem de grandeza, né? Então, isso faz com que esse gap entre a pequena, a média e a grande seja muito menor, tá? O que a empresa grande pode fazer é se dar ao luxo, digamos, de fazer um enorme de um projeto de uma vez só, porque ela já trouxe da matriz, já viu que lá funciona, vai pegar uma montanha de dinheiro e fazer tudo de uma vez só na empresa dela inteira. Tá? Uhum. Isso é mais difícil de acontecer com empresa pequena e empresa média. Mas não quer dizer que a empresa pequena e a média não possam andar nesse caminho e chegar num nível tão bom ou melhor quanto a empresa grande, porque também a quantidade de mudanças que ela precisa fazer é menor. Tá? Uhum. E também uma outra coisa que a gente briga e fala muito aqui, que a inovação não precisa ser sempre disruptiva. Você pode ir fazendo a inovação incremental, em pequenos passos, você vai chegar lá também num ponto de muito mais eficiência. Né? Então, de novo, nesse sentido, dizer, não, indústria 4.0 não é só para empresa grande, pelo contrário, ela já nasceu para não ser para empresa grande. A revolução da indústria 4.0 é muito mais barata que a da 3.0 foi, e o mundo que a gente tem hoje, ele permite que se faça isso correndo riscos muito menores, né? Então, cada vez mais as coisas são oferecidas como um serviço. Uhum. Se eu quero fazer o meu controle de produção, alguns anos atrás eu precisava achar um software no mercado, comprar uma licença, comprar um servidor, colocar lá e fazer funcionar. Então, eu tinha colocado
bastante dinheiro, estava comprometido com aquilo, então tinha que ter conseguido essa verba, e meio que, igual comprar casa na praia. Eu comprei a casa na praia, eu tenho que passar o verão lá todo ano, né, no mesmo lugar. O que o que existe hoje, inclusive o modelo que a gente oferece, é que você pode alugar uma casa cada ano num lugar diferente, se necessário. Mas você não precisa tirar um monte de dinheiro e colocar de uma vez só. Você acha uma solução, coloca, faz o aluguel, ou seja, aluga essa solução por um tempo também, porque é isso mesmo, né? A gente usa software como serviço, é equivalente a um aluguel. E se gostou, volta ano que vem para o mesmo lugar, continua indo lá. Se não gostou, você pode alugar uma casa em outro lugar, né? Então, você pode mudar. Esse modelo de redução de risco também propicia que as pequenas e médias empresas possam tomar esse espaço, porque não significa arriscar num passo muito grande que não tem mais volta. Ela vai, aluga isso, faz um protótipo, faz um universo pequenininho, aprovou, deu certo, aí você expande também de maneira gradual, sem requerer muito investimento, e melhor, você já vai crescendo essa tua implantação usando o dinheiro que você já economizou das outras que você fez, né? Então, você fez uma implantação pequena, deu resultado, isso que você está ganhando, você vai reinvestindo para aumentar cada vez mais esse benefício que você está trazendo, né? Então, é diferente de pequena, média e grande, não quer dizer que pequena e média não podem adotar. Tá? Hoje em dia, é muito mais fácil delas, entre aspas, competirem para chegar no mesmo nível tecnológico do que era quando a gente está falando da 3.0, que necessariamente eu precisava de um caminhão de dinheiro para fazer a 3.0 acontecer. E me parece, ouvindo as pessoas falarem, Paulo, que a gente tem um paradigma, né, que a indústria 4.0 ela é cara, né, e agora tu vem e traz, né, um novo paradigma, que a indústria 4.0 ela é mais barata que a indústria 3.0, né, então quando a empresa, muitas pessoas ainda pensam que a indústria 4.0 é automatizar linha, é colocar robô, é colocar CLP, e não, isso é a indústria 3.0, a indústria 4.0 é a integração da informação. Por isso que ela é mais barata com as tecnologias e com esse movimento de servitização, que é isso que tu está trazendo para nós aqui, né? E isso se torna possível para qualquer porte de empresa acessar essas tecnologias, né, Paulo? Exatamente. Hoje você consegue não só o software ser um modelo de serviço, como você consegue o próprio hardware. Você pode alugar o hardware que você vai usar, você não precisa comprar. Depois de um certo tempo, se você viu que, não, o hardware que eu precisava, isso aqui está me atendendo perfeitamente, eu consigo comprar ele e pagar menos juros do meu financiamento do que eu pago de aluguel, opta, for a coisa, opta por comprar e devolve para o teu fornecedor aquele hardware que você estava alugando até então. Então, permite muito mais essa tentativa e erro, né? Não fica esperando achar a solução perfeita para poder querer aplicar tudo de uma vez só. A ideia do desenvolvimento de software tem lá as metodologias ágeis, né? Uhum. Que a ideia é assim, em vez de no software tradicional, você parava todo mundo, fazia uma especificação completa do que o sistema vai fazer de cabo a rabo, que é uma coisa difícil, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o que um software que não existe vai fazer lá na frente. Como é que vai ser aquela tela para fazer uma coisa que você nunca fez na vida? Você erra, não tem jeito, você erra, né? Uhum. Então, a metodologia ágil, que é o que a gente aplica aqui agora, então também no mundo da indústria 4.0, definimos uma pequena parte a ser feita, implementa, faz logo, se for o caso, erre logo. R rápido e R barato, que diz, né? Então, você fez só um pouquinho de coisa, se deu errado, consertar aquilo é fácil. Você não arriscou um monte de coisa, você não vai ficar brigando depois, não posso nunca mais mexer nisso. Né? Então, Sim. faz rápido, experimenta, deu certo, amplia. Não deu certo, revê o que tem que fazer e tenta de novo. Você já sabe um jeito que não funciona, já aprendeu. Né? Então, permite que, pelo tamanho dos riscos serem menores, ele permite que você não fique parado, congelado, esperando aparecer a coisa perfeita, a oportunidade perfeita de
fazer uma implantação, de fazer uma revolução. Você pode, com pouco risco, estar sempre se mexendo, não fique parado. Essa é a lógica, né? Maravilha. E, Paulo, uma curiosidade, a gente pode dizer que implantação de tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 é igual à transformação digital? Não necessariamente, né? Uhum. As tecnologias habilitadoras, elas sempre têm que ser vistas como um meio de atingir o objetivo da transformação digital. A transformação digital é você tirar proveito de um novo modelo que é possível hoje por conta de disponibilidade de informação, de telecomunicações, de sensores, de troca de informação entre pessoas, coisa que era muito mais difícil antes, para fazer seu negócio de uma maneira diferente e mais eficiente, né? Você não vai mudar para o pior. Então, ou você vai achar novos nichos, novos mercados para atuar, novos serviços a oferecer, ou você vai fazer aquilo que você fazia antes de um jeito muito mais fácil. O que é transformação digital? Por exemplo, a loja que vendia físico, vender também pela internet, mas tirar proveito do estoque que ela tem distribuído no Brasil inteiro já, para poder fazer uma entrega mais rápida. Já tem uma cadeia de lojas, já tem geladeiras em diversos lugares, se alguém compra, vou pegar onde está mais rápido. Tá? Então, abrir o site, botar o site para vender, isso vamos chamar assim, é o equivalente a uma tecnologia habilitadora. Mas se você não tirar o proveito de integrar a informação que você tem de estoque em cada loja e usar uma inteligência, assim, fala que é uma inteligência artificial, sempre que se fala em inteligência artificial, você acha que é coisa de outro mundo, não, são lógicas simples que estão tomando decisões. Então, sim, é uma inteligência artificial para dizer qual é o ponto mais próximo, ou não necessariamente mais próximo, mas aquele com o transporte mais viável para chegar até o cliente, né, de uma maneira mais rápida, mais barata. Aí eu fiz a transformação digital. Não é porque eu botei o site, mas sim porque eu estou fazendo de um jeito diferente. Em vez de qualquer compra sair de um centro de distribuição em São Paulo, porque é onde está a minha loja virtual, eu vou tirar proveito dos estoques que eu tenho já em várias cidades do Brasil inteiro para atender de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, usando esse exemplo, né, o site, o e-commerce lá seria a tecnologia habilitadora, a transformação digital é usar essa distribuição de estoque que eu já tenho, com integração com logística, para fazer de uma maneira diferente, mais eficiente, porque eu tenho informação de um jeito muito mais fácil. Entendi, Paulo, entendi. Assim, por que a tecnologia habilita? Imagina se eu tivesse que receber o pedido ali, vou pegar o telefone de loja em loja e saber, você tem um estoque aí daquela geladeira de 240 litros? Não tem? Beleza, obrigado. Então, o que é o mais próximo? Não seria viável. Sim. Então, as tecnologias viabilizam coisas que antes não daria para fazer. Entendi, perfeito, maravilha. Paulo, em um artigo recente publicado na Associação Brasileira de Internet Industrial, você escreveu sobre passo a passo para implementar a indústria 4.0 em pequenas e médias empresas, né? E eu achei um artigo muito interessante, né? Ele traz um roteiro muito interessante e principalmente de uma coisa que eu tenho comentado e falado e trazido com muita força desde a primeira série, que é a Roadmap, uma perspectiva simplificada para a indústria 4.0, de que a tecnologia é um meio para resolver problemas de negócio, né? Então, tu traz isso muito forte também, né? Que a tecnologia é um meio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu artigo, e eu tenho algumas questões dentro desses passos, né? Que tu escreveu para a gente fazer algumas discussões aqui. Ok. Eu defendo exatamente isso, né? Não só nesse artigo, mas a gente vendo o que funciona na prática nas indústrias que tentam adotar, o ponto principal é que a indústria 4.0, como qualquer tecnologia, não pode ser um fim em si mesmo, né? Então, o que é um passo a passo para implantar uma indústria 4.0? E aqui, nesse primeiro
esse primeiro passo aqui, ele independe se é pequena, média ou grande. O que é? Alguém vai definir para a sua empresa quais são os objetivos estratégicos dessa empresa. Uhum. E por que você não atinge de um dia para o outro? Porque você tem problemas, tem restrições que te impedem de fazer isso. Então, a primeira coisa que, antes de pensar em indústria 4.0, você tem que saber, eu tenho bem claros quais são os problemas que me impedem ou que me dificultam o atingimento das minhas metas estratégicas, meus objetivos estratégicos que vão ser cobrados de mim daqui ao fim do trimestre, fim do ano. Então, para que a indústria 4.0 não seja um fim em si mesmo, você precisa descobrir os problemas que vão te ajudar a, se eliminados, atingir esses objetivos estratégicos. Esse é o ponto de partida para a implantação de indústria 4.0, como de qualquer outra coisa que você vai fazer numa empresa, em princípio, né? Uhum. Então, uma vez que você identificou problemas, que a gente está falando, na operação fabril, né, na fábrica, lá na manufatura, que estão te impedindo de atingir um objetivo estratégico. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo estratégico que é reduzir as reclamações de clientes, e eu vou analisar qual que é a principal reclamação, atraso de pedido. Uhum. Ok, então eu tenho um problema relacionado à fábrica que é atraso de pedido, eu não estou entregando no prazo. O que eu posso fazer dentro da fábrica, que tecnologia habilitadora eu posso usar para me ajudar a não atrasar mais pedidos? Você sabe por que atrasa pedido? Não, não sei. Se eu perguntar hoje na fábrica qual é o pedido que já venceu, qual que é para entregar só semana que vem que eu estou fazendo hoje, você consegue descobrir isso? Não. Então, achei um problema relacionado ao meu objetivo estratégico, que é, eu preciso ter visibilidade do que está acontecendo na fábrica para saber qual é a ordem de produção que eu preciso priorizar para conseguir entregar meu pedido no prazo. Uhum. Né? Outra abordagem dessa mesma coisa. Quando eu faço o meu planejamento de produção, eu considero que eu tenho 10 máquinas, cada uma consegue fazer 1.000 peças por hora. Então, o meu PCP está lá dizendo que eu posso fazer 10.000 peças por hora, para facilitar a minha vida aqui, digamos que trabalho 8 horas por dia, 80.000 peças por dia. Então, é isso que ele pode vender. Só que, na prática, eu não estou conseguindo produzir esse volume todo. Nas 8 horas planejadas, eu estou conseguindo produzir 6.200 peças só. Isso acarreta que, para eu atender os pedidos, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar fim de semana, ou atrasa pedido, porque eu não consigo entregar. Por que eu não estou atingindo aquele valor nominal? Eu preciso de um sistema para me ajudar a entender isso. Então, isso justifica implantar um sistema nessa situação. Né? Mas se eu estou um problema diferente, eu tenho uma empresa que, por conta da pandemia, não tem demanda nenhuma. Eu fico lá, trabalho 6 horas por dia, 2 horas eu fico sem fazer nada. Será que faz sentido eu fazer a implantação do sistema para eu conseguir fazer aquilo que eu fazia 6, fazer em 5, e aí ficar 3 horas sem fazer nada? A motivação é menor, não deveria existir. Eu deveria buscar outro problema para resolver, que talvez conseguir produzir mais barato e baixar meu preço e conseguir encher as minhas máquinas de produção. Enfim, quero dizer que não é implantar a indústria 4.0 por si só. Né? Ela tem que estar alinhada com um sistema, com um objetivo estratégico, perdão, para ser justificado. Né? Então, identificou esse problema, assim, o próximo passo seria escolher uma tecnologia para poder aplicar, né? Uma tecnologia de preferência madura, ou seja, que a chance de dar errado é menor. Né? Então, aqui tem 2 aspectos. Primeiro, você tem que estar sempre sabendo que, a partir da hora que eu estou fazendo inovação, existe risco de dar errado. E tem que se aceitar esse risco. Né? Mas não quer dizer que eu não possa fazer nada a respeito para reduzir esse risco. Então, inovação às vezes falha, sim, de fato, mas eu consigo ir por um caminho seguro se eu me cerco de pessoas que sabem o que estão fazendo, e também, se a pessoa que escolhe esse problema lá, naquele primeiro nível, ela tem que saber um pouco do que existe hoje em dia. Como é que eu vou achar de uma solução de reduzir, por exemplo, erro de setup de máquina via realidade aumentada? Porque se eu coloco um óculos lá na frente da máquina, ele vai me dizer, para fazer o produto amarelo, você tem que mexer
nesse botão aqui, botar na posição 4, aparece para mim no óculos lá virtualmente, né? E esse outro aqui você põe a velocidade no 20. Tá? Então, a chance de eu errar um setup, mexer na chave errada, botar o botão na posição errada, diminui muito. Mas, para alguém enxergar que existe uma oportunidade, ele tem que saber que existe realidade aumentada, as tecnologias habilitadoras. Então, você é obrigado a ter uma parte do conhecimento, mas não um detalhe. Aí você vai buscar alguém, algum parceiro de tecnologia que te ajude a fazer aquilo com um risco menor de errar. Entendi. Paulo, eu tenho uma questão, uma pergunta, dentro dessa identificação de problemas, né, que ainda é o primeiro passo, tu comenta no teu artigo que é necessário fazer um mapeamento de processo da empresa. Quem são as pessoas que normalmente fazem esse mapeamento? Qual é a formação? Qual é o grau de conhecimento que essas pessoas precisam, né? E aí eu já quero trazer uma outra frase também que tu coloca, né, num outro trecho do artigo, que é: mais projetos de indústria 4.0 falham por conta de problemas de gestão, né, ou de pessoas, do que por questões tecnológicas, né? Então eu queria juntar essas duas coisas e entender um pouquinho contigo essa, né, essa passagem do artigo, né? Certo. Então, primeiro respondendo quem são as pessoas que normalmente puxam essas iniciativas de indústria 4.0, né? Que vão identificar um problema para resolver e vão aplicar a tecnologia para tentar resolver. Na prática, hoje, na grande maioria das empresas, isso é puxado por duas áreas, ou uma área de processo, então a parte da engenharia de manufatura, engenharia de processo, ou às vezes da engenharia de produto, que é fazer de uma maneira diferente, ou então pela parte de TI. Então, o pessoal da informática quer botar informática na fábrica. E, então, como é puxado por essas duas áreas, então, o primeiro ponto é que, normalmente, essas duas áreas são bem cuidadas. Porque se eu sei de processo, se eu sei de TI, eu vou garantir que essas duas partes que eu entendo vão estar bem supridas. Eu vou ter uma rede confiável, eu vou ter o servidor lá que vai ter capacidade para atender a demanda que aquele sistema vai trazer, que aquela solução vai trazer. Eu vou comprar usar aqui o exemplo do robô de novo, né, que todo mundo relaciona. Então, vou comprar um robô que tenha a precisão de movimentação e a velocidade necessária para cumprir aquele passo lá no processo. Então, são quatro áreas que a própria Acatec, de novo, lá define, né, que precisam ser analisadas, que é a parte de infraestrutura, de TI, de processo, a parte de pessoas e de gestão. Então, se as pessoas que estão definindo o problema a ser abordado e a solução não se preocupam com a gestão e com as pessoas, existe uma chance grande disso dar errado, né? Por quê? Porque tem que ter um objetivo estratégico por trás, né, de uma solução para ela ser comprada, digamos, por todo mundo dentro da empresa. As pessoas têm que estar preparadas, capazes de usar aquilo, entendendo por que aquela solução chegou até elas, né? Então, muitas vezes vai ter resistência, achando que vamos mexer nesse processo, vai gerar desemprego, vai mandar não sei quantos para a rua, ou colocaram esse sistema aqui só para ficar vigiando a gente e ficar, um dedo duro virtual aqui que está apontando onde que as pessoas não estão trabalhando, né? Ou então, esse sistema, se a gente olhar do lado da gestão, ele está gerando uma informação precisa, confiável, que não serve para ninguém, né? Então, por quê? Não está alinhado com a gestão, com aquele objetivo que tinha um objetivo estratégico, que eu desdobrei em ações, que para eu poder alcançar eu preciso de uma determinada informação. Eu estou gerando uma informação perfeita, mas não é aquilo que eu preciso. Então, é aí que a gente fala que é preciso que as pessoas que estão escolhendo o problema e a solução entendam também do negócio em si, de como as coisas acontecem de um nível mais macro, não pode estar muito focado ali no micro da produção, porque se a solução não estiver alinhada com o objetivo que vai chegar, que eu brinco, lá no ERP, não adianta você botar o atuador lá, o sensor, que está no nível, lá lembra, nível 1 do modelo da ISA, se ele não se traduzir em alguma coisa que vai refletir lá no RP, lá no resultado financeiro da empresa, no market share,
quantidade de pedidos atrasados, seja o que for, não vai ser bem visto, né? Não vai trazer o resultado que vai permitir que aquilo seja multiplicado. Porque quem está tomando decisão, no fim das contas, está olhando principalmente lá para o RP. E qualquer coisa que você faça embaixo tem que se refletir em resultado lá em cima. Então, que formação, que conhecimento que essas pessoas têm que ter, eles precisam enxergar um pouco mais de longe esses processos para ver se aquele problema que foi identificado, aquela solução que está sendo colocada, vão refletir nos níveis superiores lá também. Tá? Então, não é uma solução muito simples. Esse problema de estar descolado, ele já é muito mais forte nas empresas grandes, onde essas coisas são compartimentadas, né? Se eu estou com uma empresa pequena, que eu tenho lá 2 níveis, né? Eu tenho o diretor lá, e eu tenho logo abaixo dele quem está implementando isso, não existe muito essa barreira, ou existe uma chance menor de ter essa barreira de comunicação, e a pessoa que decide o que fazer está completamente desconectada do objetivo estratégico lá da empresa. Então, na empresa pequena, isso é mais difícil de acontecer. É uma vantagem que as empresas pequenas têm. O que às vezes acontece na empresa pequena é que não está definida, no fim das contas, qual é o objetivo estratégico. Né? É mais um problema de maturidade de gestão do que de tecnologia. Né? Então, se não definir o que eu quero, onde eu quero chegar, como é que eu vou descobrir os problemas que estão me impedindo? Né? Sim. Então, não sei se eu respondi também a pergunta ou se só divaguei demais. Aí. Respondeu, muito obrigado. E a gente está no passo 2, que é entender de maturidade tecnológica, né? Agora a gente tem o passo 3, né? Que é justamente isso, né, Paulo? Por onde começa, né? Então, a gente identificou os problemas, né? A gente entendeu do que tem de tecnologias que são maduras no mercado, né? E aí, por onde que a gente começa? Como que a gente começa esse processo? Assim, você precisa começar logo, mas não precisa começar grande, né? Então, a nossa recomendação é sempre, se é uma coisa nova que você está experimentando, faz um teste em pequena escala, uma implementação em pequena escala. Eu tenho 30 máquinas, ok, vou fazer a implementação em 4. E vou aprender como isso funciona, vou ver se essa é a solução que me ajuda, né? E começo onde? De preferência naquelas que não são os maiores, aqueles lugares onde eu prevejo que eu vou ter os maiores problemas. Há um processo que é super complexo, só funciona durante 4 dias da semana, os outros ele fica parado. Eu vou escolher um lugar, um processo que ele seja representativo daquilo que eu quero fazer na frente, não adianta escolher só aquele que é muito facinho, porque eu não estou validando esse modelo, né? Mas também não vou pegar só a carne de pescoço lá e botar no pior de todos, porque se funcionar aqui, eu tenho certeza que vai funcionar nos outros. Mas, às vezes, vai funcionar em todos os lugares, menos ali. Então, se você conseguir fazer em todos os outros menos ali, você já tem um grande benefício. Então, não comece no pior lugar possível, porque daí, se der certo, você vai adiante, né? Comece num lugar que seja representativo da maioria das coisas que você vai ter que fazer. Se todos eles são difíceis iguais, aí você vai ter que testar num difícil, né? Mas não comece sempre pelo pior. Faça pequeno, faça rápido e veja se você tem o resultado que você esperava, quais os problemas que você encontrou, se o retorno que você teve é aquilo que você tinha imaginado, se for maior, se for menor. E, então, define onde e como, escolhendo algo que seja representativo e que não vai pelo pior nem pelo mais fácil, algo que seja representativo. E aí vai para o passo seguinte, que é implementar. Coloca para rodar. Coloca rápido, né? Porque é fazendo que você vai ver realmente se funciona ou não funciona. Pode buscar referência. Eu tenho um conhecido que trabalhou em uma empresa parecida, foi lá e fez isso. Isso é muito válido. Mas funcionar lá não quer dizer que vai funcionar aqui. Então, valida na sua experiência, na sua realidade, mesmo que seja a mesma máquina, às vezes o tipo de produto que você faz é um pouco diferente, já não vai dar o mesmo resultado. O estilo de gestão que você tem que atender é diferente. Ele lá trabalha com um monte de ordens pequenas, troca a cada meia hora de produto, o outro trabalha 3 semanas antes de trocar. Então, às vezes tem nuances que vão fazer diferença sobre
uma mesma solução funcionar num lugar, não funcionar no outro. Então, sempre tem que implantar e avaliar logo para ver o que está, né? Uhum. E aí, o último passo, que seria assim, comecei pequeno, não quer dizer que eu tenho que continuar pequeno para sempre. Olhei, vou fazer uma análise, uma avaliação honesta disso, né? Então, tudo começou, tomara, lá de um problema estratégico, de um objetivo estratégico, tinha um problema que estava me atrapalhando, eu vou implementar isso e, ok, está funcionando, deu certo. O deu certo de verdade é se ele reduziu aquele problema que estava me impedindo de atingir o objetivo estratégico que eu tinha. Uhum. Uhum. Então, é essa avaliação honesta que tem que ser feita. Se eu replicar isso, eu vou conseguir eliminar uma quantidade maior desses problemas, ou eliminar esse mesmo problema em mais lugares? Se sim, ótimo. Eu posso descobrir que, apesar de ter sido um sucesso a implantação, o meu problema de atraso, por exemplo, lá de ordens, não diminuiu. Uhum. Então, o problema que eu estou atacando, que era não ter visibilidade, não foi suficiente. Então, deu certo, estou conseguindo, eu sei exatamente quais os pedidos estão atrasados e eles continuam atrasados. Uhum. Eu não consigo tomar uma ação para resolver. Então, legal, você multiplicar isso aqui para todas as máquinas, provavelmente também não vai resolver o problema, né? Então, talvez o que você tem que fazer é dar um passo para trás, entender, então, uma outra causa dos atrasos Uhum. e, se for o caso, agir nessa outra causa primeiro. Depois, você volta a replicar essa questão aqui, né? Então, sempre focar em trazer resultado, que é o que vai te dar patrocínio para continuar investindo. Você pegou um dinheiro, resolveu um problema que resultou em benefício para a empresa, pode ir lá pedir mais dinheiro, que muito provavelmente você vai conseguir mais dinheiro para isso, né? Agora, você está enterrando dinheiro, está ficando lindo, maravilhoso, mas não resolve problema nenhum, é mais difícil Uhum. de você conseguir de novo, né? E esse teu artigo, ele me traz muito uma abordagem de método, né? Porque se nós for fazer uma avaliação desses 5 passos, ele é o PDCA, né? Então, planeja, vê quais são as métricas, vê os gaps de meta, executa, monitora para ver se aquela tecnologia implementada, ela atingiu o resultado da métrica lá do planejamento, né? Se deu tudo certo, padroniza, né? E expande para o resto, né? Procedimenta, né? Vamos dizer assim, né? Então tá muito relacionado a método isso também, né, Paulo? E isso é muito legal, gostei muito desse teu artigo por conta disso. Eu até vou fazer o seguinte, vou deixar ele na descrição do vídeo para quem quiser ler o artigo, eu recomendo, é muito interessante, né? É um artigo bem interessante, simples, de simples entendimento, mas ele traz um método que eu achei bem interessante, Paulo, muito bom, assim, o artigo. Obrigado. E aí, Paulo, né, dentro dessa questão de tecnologia, né, eu estou explorando aqui o teu conhecimento, estou explorando aqui toda a tua vivência, a tua expertise, né, e estou fazendo perguntas, né. Eu queria saber de ti quais são as barreiras, né, e se houverem muitas barreiras, quais são as maiores e oportunidades para implementar as tecnologias habilitadoras dentro da indústria, né? A gente ouve muito falar sobre redes, TI, comunicação, mas na tua perspectiva, né? Quais são as principais barreiras e oportunidade para a implantação de indústria 4.0, principalmente no Brasil? Existe um conjunto de 9 tecnologias habilitadoras normalmente citadas aí, né? E elas elas têm diferentes graus de maturidade e de complexidade também, né? De utilização em diversos, variando inclusive de indústria para indústria, né? Não só de porte, mas também de vertical, que eu estou falando aqui, se é de processo contínuo, se é de processo discreto, se é borracha, se é metal, enfim, existe muita variação entre elas, né? A maior barreira, de novo, de adoção, algumas são tecnológicas mesmo, né? Então, a gente fala lá de realidade aumentada, são de realidade aumentada, né? Ainda hoje é difícil você ter os óculos de realidade aumentada que permitam, né, que você fique com aquilo o tempo todo, que tem muita gente que tem problema de
vertigem, de tontura quando usa aquilo, né? Se confunde, pode ser um risco à segurança também, né? Existe outra opção de realidade aumentada, por exemplo, que você está com um tablet, um celular, mirando nas coisas, você vai ver aquilo. Por exemplo, para um setup de máquina é perfeito, funciona, você vai ali, faz um tempo, resolve, mas não é um negócio que é prático para você usar se fosse uma operação contínua, por exemplo, está com a mão sempre ocupada segurando ali. Então, existem barreiras tecnológicas para algumas delas, né, que são cada vez menores, é característica da tecnologia, né? Então, a gente falando de realidade aumentada 10 anos atrás, não tinha nada. Hoje, qualquer celular faz isso, qualquer celular comprado nos últimos 2 anos, vai então, né? Vamos dizer, os colecionadores aí que tem lá um tijorola lá ainda vai dizer que quer que resolva, né? O Paulo mentiu, falou que era qualquer celular. Mas, enfim, você consegue jogar, que seja um Pokémon Go, para quem conhece lá, aparece um monstrinho em cima da mesa que você está jantando ali, ou várias campanhas de marketing agora também, você compra lá a embalagem do leite, você mira no negócio, aparece a história, aparece uma evolução de onde veio aquela caixinha, tudo isso, né? Então, essas barreiras tecnológicas elas vão caindo cada vez mais. Acho que o que resta, de novo, como barreira de adoção, é entender qual é o teu objetivo que você tem que colocar e quais as tecnologias que podem te ajudar a atingir aquele objetivo de uma maneira prática, sem implicar num risco financeiro ou de fracasso aí absurdo, para você poder rodar e colocar essa tecnologia em uso, né? Então, sim. Eu não enxergo, a maior barreira ainda é humana, é de conhecimento, né? Humana no sentido de comportamento, né? De procurar fazer aquilo que realmente vai trazer o objetivo, alinhado com o objetivo. Falei isso não sei quantas vezes, já cansei de falar de objetivo estratégico aqui, mas é que realmente é importante. É né? importante. A tecnologia é um meio. Então, descobrir o que vai resultar num problema resolvido e quais as tecnologias que fazem sentido colocar ali na frente. Então, é importante se ter noção de custo, o que é um código barra, o que é um RFID, o que é um código 2D, que tipo de superfície eu vou colocar. Tem custos diferentes, eu posso usar um identificador por BLE, lá, um Bluetooth Low Energy, que permite fazer outras coisas, mas nem todo custo se paga, né? Então tem que ter esse conhecimento também. Mas cada vez mais, até por ter cada vez mais informação, a dificuldade é conseguir enxergar o problema certo com a solução certa para fazer alguma coisa que dê resultado de verdade lá no objetivo estratégico de novo. Sim. E isso que tu está trazendo, Paulo, nessa semana foi divulgado um estudo da CNI que diz que uma das barreiras que apontou nesse estudo é, de fato, a sensibilização, né, das empresas para as tecnologias, né? Então, isso é uma coisa interessante, as empresas também conhecerem, sensibilizarem, né, do potencial da tecnologia. Isso é uma coisa que tu traz, né? E também esse estudo mostra para a gente. E em termos de... A gente vê hoje falar também sobre o 5G, implantação de 5G vai facilitar a indústria 4.0 e tudo mais, né? Então, isso, de fato, é uma barreira que se rompe com esse avanço nas telecomunicações para a implementação de tecnologias também, Paulo, na tua perspectiva, na tua visão? Eu entendo que quando a gente está falando de um ambiente mais confinado, de um processo de fabricação mais tradicional, eu não enxergo isso como um grande diferencial. Entendi. Tá? Se eu estou dentro de um galpão, mesmo que ele tenha lá 300 por 500 metros de um enorme de um galpão lá, é fácil de eu colocar conectividade ali dentro com o meu próprio recurso, né? E colocar uma rede que não tenha grandes problemas de latência e de confiabilidade, né? Já para eu poder fazer uma automação inteligente de cidade, por exemplo, eu preciso cobrir
vários quilômetros quadrados, né? Então, não é 300 por 500 metros, é 30 por 50 quilômetros, né? Então, aí eu não consigo, sem ter uma rede pública, né, fazer essa cobertura que vai me permitir, por exemplo, dos carros autônomos lá, né? Então, para colocar um transportador autônomo dentro da fábrica, eu posso ter uma rede disponível ali dentro da fábrica, que eu não preciso do 5G para isso. Para colocar um carro autônomo andando na rua, preciso ter essa rede disponível. Mas por que eu não uso a rede que já tem? Aí o 5G ele vai trazer problema de não demorar a resposta, né? Estou vendo uma coisa fina e comprida na minha frente. Será que é uma pessoa ou não? Eu não posso esperar 12 segundos até porque deu uma travada no celular. Agora chegou, pô, já era, já passou. Né? Então, como é que eu vou... O 5G tem essa capacidade de ter uma latência, um tempo de resposta muito menor. Mas nas redes de comunicação industrial, a gente já não tem esse problema, né? Já tem redes tempo real há muito tempo nesse ambiente. Então, para o meu mundo de indústria 4.0, dentro de uma fábrica, eu não vejo isso como uma mudança de jogo. Né? Entendi. Para várias outras coisas relacionadas à internet industrial, e a gente pensa em internet industrial, tudo aquilo que é um uso industrial em larga escala de coisas de internet. Né? Então, está falando aqui de cidade inteligente. Então, eu vou monitorar, descobrir vazamentos de água na rede. Por quê? Porque eu vou ter, a cada 400 metros de qualquer tubulação mais importante, vou ter uma medição de vazão. A partir da hora que essas vazões não batem mais, né, corre um monte de água aqui, não corre lá, porque em algum lugar está vazando. Sim. Então, para eu poder fazer isso, é uma enorme aplicação de internet industrial, não dentro da indústria, mas uso industrial de informação, né? E que não é viável sem ter uma rede como de cobertura ampla, né? Que o 5G pode trazer, né? Então, mas, de novo, para o meu mundo específico que a gente está conversando aqui da indústria, eu não vejo o 5G como um game changer, na verdade. Tá? Entendi. Paulo, agora mudando um pouco a questão de tecnologia, mas seguindo no mesmo tema, existem linhas de fomento para aquisição de tecnologias para a indústria 4.0? Existem linhas bem interessantes, inclusive, tá? Assim, mesmo a gente dizendo que a tecnologia, a revolução industrial 4.0 ela é mais barata que a revolução industrial 3.0, dependendo do que você quer fazer, quando a gente está, de novo, principalmente voltado lá para a parte de transformação digital, pode requerer algum investimento, e sim, existem linhas bem interessantes oferecidos aí por agências e bancos estatais, né, que podem ser bem interessantes, tá? Eu vou citar aqui 2 exemplos, né? Então, a FINEP disponibiliza uma linha de crédito que chama InovaCred 4.0, que ela tem uma taxa de juros TJLP, que é uma taxa bem baixa, é difícil achar um dinheiro com esse custo hoje em dia, para projetos a partir de R$150 mil, então não precisa ser um projeto enorme. Muitas vezes essas linhas de financiamento, quando a gente fala em pequena e média empresa, vai dizer, financiamos projetos acima de R$2 milhões. O cara está querendo arranjar um dinheiro para fazer um projeto de 300 mil, ele não vai pegar os 2 milhões. Né? Então, tem a vantagem de ser um limite mínimo mais baixo, né? E ele não tem restrição nenhuma em termos do que pode ser comprado. Pode ser comprado serviço, pode ser comprado software, pode ser comprado hardware nacional, importado. Ele requer que seja um projeto com que um integrador que seja certificado, que seja autorizado pela FINEP, diga que é um projeto 4.0 e tem que ter um objetivo de ganho de produtividade. E não existe ali uma única medida de produtividade que eles exigem. Várias maneiras diferentes podem ser mostradas que vai ter um ganho de produtividade. Então, esse financiamento, por exemplo, ele tem 2 anos de carência e tem 6 anos depois disso para pagar. Então, com uma taxa de juros
bem interessante, né? Viabiliza, às vezes, algum investimento na linha da transformação digital, que você quer fazer as coisas de um jeito diferente, e você, para isso, precisa de investir num equipamento, de investir numa solução um pouco diferente, tá? Aí existem outros serviços e créditos do BNDES, então você tem o BNDES Serviços 4.0, que é usado para financiar não bens de capital, sim investimentos em serviços mesmo, que você precisa fazer para viabilizar alguma coisa assim. Bom, essas são duas linhas que me vêm à cabeça aqui direto. Existem outras que Sim. Sistemas e soluções você pode comprar usando o cartão BNDES, por exemplo, também, que já não é um instrumento que ele é muito barato do ponto de vista de juro, mas é um instrumento muito prático, muito rápido. Então, às vezes, compensa sair por esse aqui, naquele sentido de não fique parado. Sim. Comece logo a fazer alguma coisa, né, pequena, a hora que isso der certo, agora eu vou precisar colocar pus em 4 linhas, quero expandir para as 30, agora é mais importante eu buscar um dinheiro barato para conseguir fazer isso. Porque, então, não fique parado esperando sair o financiamento perfeito para as 30 logo de começo, porque pode até ser que aquela tua solução não era o que você queria, não vai te dar o resultado que você imaginava. Então, faz rápido, erra pequeno, se for o caso, mas aprende logo o que funciona e o que não funciona. Então, mesmo essa questão do financiamento, as avaliações são diferentes, né? Então, às vezes, aquele que é mais barato e mais demorado não é o ideal para o primeiro momento. Então, tem outras linhas mais rápidas, que talvez não sejam tão baratas, mas para um dinheiro pequeno, justifica pelo ganho de velocidade, né? Entendi. Paulo, na nossa conversa a gente começou falando sobre indústria 4.0 na prática, falamos sobre maturidade da tecnológica, nós entramos num viés de produtos que vocês têm e onde se enquadram, né? Nós falamos sobre o artigo que traz um método de aplicação de tecnologias, né? A gente viu uma coisa muito importante, que a indústria 4.0, em relação a 3.0, ela não é cara, quem é caro é a automação, é a questão da 3.0, que é a questão da informação, ela pode ser mais barata, e uma coisa também muito bacana é que a indústria 4.0, ela foi desenvolvida, foi desenhada para pequena e média empresa, né? Que isso é uma coisa que pouco se fala também, né? Então, ela tem ferramentas para a pequena empresa. Então, quem pensa que não é para a pequena empresa, né, tem um paradigma que, nessa conversa, a gente tentou quebrar esse paradigma aqui, né? Eu tenho certeza que, né, trouxemos bastante argumentos para isso, né? E vimos agora, nessa questão final, que tá bom, né? Ela é barata, é para pequena empresa, né? Vimos algumas questões tecnológicas e tem financiamento para isso também, né? Então, né, quase não tem desculpa, né? Não tem desculpa, né? Tem que avançar, né? E aí uma coisa importante, né, Paulo? É avançar em tecnologia para resolver problema de negócio, que é uma outra coisa que a gente trouxe na conversa, né? Não é comprar a tecnologia pela tecnologia, né? Para colocar lá a televisão de LED no meio da fábrica mostrando os indicadores, né? Então não é esse o objetivo, né? O objetivo é que ele aumente o OEE, que aumente a eficiência, a produtividade. Esse é o objetivo da tecnologia. E aí eu queria, para finalizar essa nossa conversa, né, te fazer a seguinte pergunta, né? O empresário de pequena empresa, né, que assistiu essa nossa conversa até aqui, né, e deu o clique, né? Está na hora de eu me movimentar na indústria 4.0 porque eu tenho problemas de negócio para resolver, né? Por onde que ele começa? Né? O que ele faz? Né? Ele vai chegar amanhã de manhã na empresa e dizer o que ele precisa fazer? Quais são as primeiras ações? Por onde que é o caminho que ele inicia essa jornada? Vou voltar lá na nossa conversa de sempre. Ele tem que saber qual é o problema importante dele resolver, que está relacionado à fábrica, quando a gente está falando de indústria 4.0, fábrica aqui, né, na manufatura, que está alinhado a um problema estratégico. Então, eu tenho esse objetivo estratégico aqui, o que me impede? Tem esse problema. Então, aí é a hora de ele saber se ele tem conhecimento
de tecnologias que existem, de cases por aí, né? Hoje em dia é muito mais fácil de conseguir esse tipo de informação, né? É só você procurar em publicação especializada, assistir uma entrevista, uma live, um evento que tem em tempos de pandemia, você não precisa nem ir na associação comercial, você assiste de casa, né? Sim. E se inteirar do que existe, onde é que está, e tendo o problema bem definido, né, e alguma ideia de tecnologia, você pode procurar já uma empresa que vá fornecer esse tipo de tecnologia. Se você não tem ainda nem a ideia de que tecnologia que pode ser aplicada, né, você pode procurar alguém para te ajudar a entender isso também. Né? Uhum. E aqui é lógico, eu vou dizer, ligue lá na Harvard que a gente vai ajudar, mas a Harvard está longe de ser a única opção, né? Então, existem vários fóruns hoje, de vários lugares hoje, onde você pode ir para, entre aspas, conversar só. Sim. Então, vai lá, vai relatar seus problemas, vai ver o que é, né? Tem cada vez mais espaço com isso, tá? Então, você tem, nas federações de indústria, muitas vezes, você tem câmeras, fóruns, lugares que você pode buscar informação, pedir ajuda disso, estão sempre gerando eventos nessa linha, né? Você pode procurar a própria ABI, que a gente falou do artigo aqui que foi publicado lá com eles, né? Então, que é a Associação Brasileira de Internet Industrial, que tem 40 e tantas empresas associadas que trabalham com isso. Você pode procurar, aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem a ACAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Lá dentro existe a Vertical de Manufatura, que é um conjunto de empresas que trabalha também nessa área. Então, só aí algumas listas de lugares onde você pode buscar. Você pode tentar fazer os próprios Sebrais também, em muitos lugares, têm alguma linha de atendimento nessa linha. Se a gente fala de Federação de Indústrias, nos Senais, então existem os institutos Senais de Tecnologia, os institutos Senais de Inovação, que também vão ser referência para esse tipo de coisa, né, para ter uma primeira conversa em primeiro lugar. Existe muito recurso disponível para ajudar a começar isso, né? Então, normalmente a solução final vai sair mais barato contratar uma empresa que tem uma solução pronta para poder fazer. Mas como saber em qual empresa bater? Então, existe esses serviços dessas entidades que eu citei, são só algumas, né? Pode existir uma iniciativa, por exemplo, de um grupo de indústrias, uma associação de indústria de uma determinada vertical, de uma determinada região, entrar em contato com uma dessas entidades para fazer um evento que ajude a entender que tipo de solução que tem, já listar os problemas possíveis, né? Então, a gente já participou de eventos nesse formato, onde as empresas trazem as dores delas para serem discutidas, meio que em conjunto lá, e trazer possíveis soluções. O importante é não ficar parado, de novo, né? Existem diversos caminhos para trilhar, para buscar, que muita gente é disposta a conversar e trocar uma ideia lá e dizer, acho que tem caminho, vai por aqui, ou, cara, para essa solução ainda não achamos ainda a solução tecnológica viável disso, né? Pô, eu queria produzir 16 vezes mais gastando a metade do dinheiro. Tem pronto para isso? Desse jeito assim, não, mas a gente pode tentar fazer uma melhoria de produzir talvez 1,6 vezes mais gastando o mesmo tanto. Estamos caminhando naquela direção, né? Então, o importante é faça alguma coisa, né? Sim, sim. Tu comentou, né? Voltando de novo, né? Entender o problema. Eu acho que a gente falou tanto disso, mas eu acho tão importante que a gente acabou fazendo um aprendizado por reforço, né? Porque isso é muito importante, né? Começar a implantação tecnológica por problemas reais, né? Por problemas de negócio, né? E aí fica a dica, né? Esse teu fechamento, de novo, ele nos leva a aplicar um método, a aplicar uma metodologia, né? E, de novo, o artigo que está aqui no link do vídeo, né, ele ajuda a entender esse horizonte de método,
né? Então, a gente pode iniciar esse caminho entendendo essa questão de metodologia, como é que a gente faz para dar o pontapé inicial, né, de transformação da nossa indústria. Paulo, eu te agradeço muito a tua disponibilidade, o teu tempo, né, o teu conhecimento, a tua experiência, né, em todos esses anos de indústria e desenvolvimento de sistemas. Agradeço por estar compartilhando esse teu conhecimento enorme, que foi, para mim, muito rico, e tenho certeza que, para quem nos assistirá também, será, né, de grandes insights, né, e que a gente consiga provocar muito essa discussão de tecnologia, modelos de negócio, gestão. E no final das contas, o que nós queremos mesmo é melhorar a competitividade do nosso país, para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que a sociedade tenha uma perspectiva melhor e que sustente um crescimento saudável para todas as indústrias e para todas as pessoas. Então, te agradeço muito esse tempo de discutirmos tecnologia nesse espaço de entrevistas. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade, gostei muito da conversa também, e estimulo todo mundo a buscar esses caminhos que eu citei aqui, e parabéns a você por esse trabalho, ajudar a gente aqui na evangelização, que eu digo que a gente está sempre fazendo, correndo atrás, para viabilizar esses ganhos de eficiência que a gente está precisando sempre, né? Toda indústria está sempre correndo atrás disso porque precisa. É verdade, Paulo. Muito obrigado. Contem comigo. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!